Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é o seu irmão e amigo, irmão Gomes. Eu venho aqui neste momento para deixar um texto sagrado da Bíblia, no livro de Mateus, no seu capítulo de número 14, versículo 22 a seguir. O texto nos diz, queridos, que logo após, quando o Senhor Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, a cerca de 5.000 pessoas, 5.000 homens comeram. Dizem-nos os estudiosos que mais ou menos cerca de 15 para 20.000 pessoas se alimentaram naquele momento. Logo após, quando aqueles homens foram alimentados, o Senhor Jesus ele chama os discípulos e diz para os discípulos para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Aí os discípulos obedecem a palavra do Senhor. Os discípulos eles obedecem a palavra. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco e foram para o lugar aonde o Senhor Jesus mandou. E o Senhor Jesus agora ele vai para o monte e vai orar. Observe o texto que enquanto que o Senhor Jesus ele está no monte orando, a Bíblia diz que no meio do mar começa uma tempestade e os discípulos estão ali no meio da tempestade. Observe que o barco está perto de afundar. Os discípulos eles estão passando por um momento de dificuldade. E eles, experientes como eles eram, eles tentam fazer de tudo para o barco ficar tranquilo, mas as ondas batia forte. Tem momentos, queridos ouvintes, que vem as lutas, vem as dificuldades, vem momentos que parece que nós não vamos conseguir, mas Deus está dizendo neste momento: não temas, porque eu sou contigo. O barco estava ali, as ondas batia forte. Tem momento que nós pensamos, será que nós vamos conseguir? Será que essa luta vai me vencer? Mas eu venho aqui neste momento para deixar uma palavra de Deus para você. Deus ele vai contigo. Deus ele vai fazer você vencer. Deus ele vai fazer com que essa luta, que esses problemas, você passe por cima. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus está lá orando. E na 4ª vigília da noite, lá vem o Senhor Jesus andando por sobre as águas. A 4ª vigília da noite. A primeira vigília é das 18 horas até as 21. A segunda vigília das 21 até a meia-noite. A terceira vigília da meia-noite até as 3 horas da madrugada. E a 4ª e a última vigília das 3 horas da madrugada até as 6 horas. O Senhor Jesus ele está no monte. Os discípulos eles estão lá no meio do mar. As ondas fortes, as ondas batiam, as dificuldades vinham. Tem momentos que nós passamos por momentos difíceis. Tem momentos que nós passamos por momentos de dificuldade, mas Deus está dizendo: não temas, que eu sou contigo.
Fique tranquilo. Deus não, no momento certo. O Senhor Jesus, no momento certo, Ele vai dar a tua vitória. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, Ele vem andando por sobre as águas. O Senhor Jesus vem andando por sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos, quando os discípulos verem, quando os discípulos percebem, eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Por que que os discípulos começam a gritar? Porque eles estavam naquela escuridão e eles viram um vulto branco andando por sobre as águas, vindo em direção a eles. E eles começam a gritar, é um fantasma. E o Senhor Jesus diz, não temas, sou eu. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, não temas, que eu sou contigo. Não temas, nesta luta, não tereis que pelejar. Não temas. Quem sabe que você está dizendo, mas como eu não vou temer? As ondas, é tanta luta, tantas dificuldades. Mas o Senhor Jesus, a palavra dele está dizendo, não temas. E o texto vai nos ensinar que o Senhor Jesus disse, não temas, sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, se és tu, Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. Aí o Senhor Jesus diz, vem, Pedro. Aí Pedro, ele deixa o barco e começa a andar por sobre as águas. Enquanto que Pedro está com seus olhos fitos ao Senhor. Enquanto que Pedro está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Enquanto que Pedro está com seus olhos no Senhor Jesus, Pedro está vencendo. Você quer vencer? Você quer ver as ondas? Você quer ver as lutas acabarem na sua vida? Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para aquele que pode te ajudar. Olhe para aquele que pode resolver o seu problema. Pedro começa a andar sobre as águas. Oh, glória! Porque Pedro coloca os olhos no Senhor Jesus. Em que direção estão os seus olhos? Aonde está a minha e a sua? Aonde está a nossa fé? E Pedro começa a andar sobre as águas. Enquanto que Pedro está olhando para Jesus, está vencendo. Enquanto que Pedro está olhando para o Senhor Jesus, Pedro está andando. Mas o texto vai nos dizer que de repente Pedro, ele olha para baixo, olha para as dificuldades, olha e vê as ondas fortes batendo sobre o barco e ele começa a afundar. Não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Não tire os seus olhos, não deixe a sua fé. Tenha fé suficiente. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho da mostarda, nós vamos vencer. Pedro está olhando para Jesus e começa a andar sobre as águas. Quando Pedro deixa os seus olhos de olhar para o Senhor Jesus e começa a olhar para as ondas, o mar, ele começa a afundar.
E o texto nos diz: reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro, ele viu as ondas fortes. E ele teve medo. E ele gritou: salva-me, Senhor. E o texto diz: prontamente o Senhor Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós não podemos duvidar. Nós não podemos temer. Se Deus está no nosso barco, se Deus está nas nossas vidas, nós sempre seremos vencedores. Sempre nós teremos vitória. Ele olhou para o vento. Se você ficar olhando para as dificuldades, você não vai vencer. Se você ficar olhando só para os problemas, você não vai vencer. Olhe para aquele que pode solucionar o seu problema. E o texto vai nos dizer: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Agora, o Senhor Jesus pega Pedro pelas mãos e leva Pedro até dentro do barco. E coloca Pedro dentro do barco. E os discípulos que estavam ali o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ei, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus está dizendo aqui: quer vencer? Tenha confiança em mim. O Senhor Jesus, ele pegou Pedro pelas mãos e colocou Pedro dentro do barco. O Senhor Jesus está dizendo aqui que ele é comigo e com você na alegria. Ele é também nosso amigo quando nós estamos em dificuldades. Quando nós estamos rindo, ele está ali por perto, se alegrando. Mas quando nós estamos em dificuldade, se nós clamarmos a ele, ele vai entrar com providência. Que Deus abençoe. Aqui é o seu irmão e amigo, irmão Gomes. Eu moro na cidade de Vera Cruz, um lugarejo chamado Mar Grande. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Lembre disso. Nas dificuldades, Deus, ele mostra que ele é Deus na tua vida. Se você clamar, ele vai entrar com providência. As ondas do mar vai cessar. As dificuldades da vida vai passar. E você vai vencer. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo entre os seus amigos, entre os seus parentes. Dê um like para a glória de Deus, para que esse vídeo vá mais para frente. Tenho certeza que se o Espírito Santo foi ele que me instruiu para fazer esse vídeo, é porque tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você, para a glória de Deus. Amém.